Uma vez que a decisão de se tornar um profissional em vendas já foi tomada, aqui entram algumas ressalvas, alguns pré-requisitos que nós vamos ter que passar como básicos. Sem eles, imagine uma pirâmide, literalmente, sem base não tem conversa, né? Então, qualquer coisa que eu quisesse te falar antes dessas bases, e que eu vejo muita gente falando, faz isso, faz aquilo, sem as bases não se sustenta, não vai longe. E eu não estou aqui para te dar um treinamento que te ajude amanhã à tarde. Eu estou aqui para te dar um treinamento que te ajude durante os próximos 10, 15, 25, 30 anos da sua carreira, né? Então presta muita atenção nesses conceitos base. Primeiro conceito é um conceito de LTV. Já ouviu falar desse termo, Bob? LTV. No mundo digital, eles falam desse termo como algo muito interessante. O nome em inglês, tudo que você põe em inglês fica mais bonito, né? Começa aí já. Já começa aí. O primeiro item é Lifetime Value. Por isso, né? Lifetime, fica... Não consigo nem falar. Lifetime Value. Lifetime Value. O que quer dizer Lifetime Value? É o quanto um determinado cliente consome e por quanto tempo ele consome de você. Não tem a ver com quanto eu fiz no ticket médio de uma venda, mas quanto tempo esse cliente compra de mim e durante quanto tempo vai comprar. Por exemplo, eu estou aqui com o próprio Bob e não é a primeira vez, né, Bob? Não é. Então o lifetime value do Bob está se estendendo. Quer dizer, está indo mais além aí do que simplesmente uma venda. Ele poderia ter vendido uma vez para mim, enfiado a faca lá atrás, feito um trabalho de qualquer jeito e ele não teria essa continuidade. Tanto é que há um estudo que fala a respeito de Starbucks nos Estados Unidos, que vende cafezinho, escreve o nome lá, já viu? Escreveu o nome. Eu, inclusive, no momento, nada a ver agora, mas eu vou falar. Eu costumo, quando o pessoal pergunta qual é o seu nome, eu falo Washington, só para ver o bicho pegar. Aí a pessoa começa a escrever, não fique bravo se você trabalha no Starbucks comigo, não é maldade, é interessante. Mas o LTV do Starbucks nos Estados Unidos beira $4.000. Ou seja, quando eu perco um cliente de café, eu não perdi só um cafezinho, eu perdi um carro. Porque esse cara poderia estar comprando de mim toda semana, ele poderia estar voltando, ele poderia estar aqui comigo. Então a primeira visão que um profissional de vendas tem e que um vendedor apenas às vezes não, ele acaba esquecendo, é que aqui eu estou preocupado com o cliente, aqui eu estou preocupado com a venda. É uma diferença muito sutil. Aqui eu estou preocupado com o cliente, aqui eu estou preocupado com a venda. Aqui eu faço de tudo para vender. Aqui eu faço de tudo para atender esse cliente, para fazer com que a relação minha com ele esteja acima de qualquer situação específica com vendas. Perder vendas pode acontecer, pode rolar, vai rolar. Já perdeu o orçamento? Já? Para mim mesmo você perdeu já alguns, né? Mas eu estou aqui. Então perder venda pode, perder cliente não. Inclusive, às vezes o cara perde a venda por um preço mais baixo, depois se arrepende, vem para você novamente. Então, aqui, essa diferença ela é vital. E isso é pensar a médio e longo prazo. Existe uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford que eles literalmente fizeram um cruzamento entre classe social e visão de longo prazo. Naturalmente, há aqui questões sociais gravíssimas que nos impedem de olhar um pouco adiante. Mas, basicamente, eles dizem que no auge, né, do momento economicamente difícil, a gente tem uma visão de um dia. Ou seja, o que eu preciso para hoje? Né? E muitas vezes nem temos escolha. Né? Eu já tive a chance de ver isso de perto na minha família, que a gente não tem, eu preciso tomar uma decisão para hoje. Mas não é porque eu estou precisando de algo para hoje que eu não posso estar olhando um pouquinho mais para frente. Também, né? Porque se o que eu estou fazendo hoje me prejudica no futuro, eu tenho que começar a pensar. Eles colocam esse mesmo gráfico, e aí eu vou colocar até na tela para vocês verem, a população de classe média baixa, né? Elas já começa a pensar com um mês, né? Então eu já começo a fazer coisas hoje com uma visão de um mês. Ó, isso aqui pode ser, estou plantando isso daqui que vai dar fruto daqui a um mês. Não está dando fruto hoje, mas daqui a um mês pode vir. E existe um outro na sequência aí, a classe média alta, que começa a fazer movimentos para um ano. Pô, eu vou visitar esse cliente, eu vou mandar um material para ele não comprou agora, mas pode ser que ele volte daqui a um ano. Ou seja, esse cara que começa a pensar assim, não tem jeito, ele vai crescer.
porque ele está já economicamente mudando a maneira de pensar. Quanto mais a médio e longo prazo eu penso, maior a chance de economicamente eu sair dali. E por último, quando a gente pega classe alta, a gente está falando de 5 a 10 anos de visão. Eu estou fazendo coisas agora que podem me dar resultado daqui a 5, 10 anos. E aí, o vendedor, ele está pensando na venda hoje, que eu tenho que vender para esse cara agora. O profissional em vendas está pensando em como é que eu pego o contato dele. Independente se ele vai comprar hoje ou não, eu tenho que manter uma relação com esse cara. Eu tenho que dar as caras de vez em quando. Eu preciso fazer algo que gere valor para ele, para que ele continue comprando e me indicando a médio e longo prazo. Essa é uma diferença muito grande entre um e outro. Aqui, movimento gafanhoto. É agora, é ponto final. Se tiver que mentir para vender, eu vou mentir. Se tiver que aumentar o preço para conseguir bater minha meta, eu aumento, eu faço qualquer coisa. Aqui não. Aqui eu começo a ter uma relação que se desenvolve ao longo do tempo. Beleza? Então, primeiro pré-requisito, cliente, visão de longo prazo. Eu não estou tão preocupado só com a venda, eu estou preocupado com a relação, porque eu sei que a relação de médio e longo prazo economicamente vai mexer na minha vida. Pode ser que você não mude do resultado que você está em uma semana, mas pode ser que você, construindo uma visão de médio e longo prazo, você saia para uma situação muito melhor na tua vida. Agora, é só esse pré-requisito? É só isso que adianta? Não, tem outras coisas aí que são fundamentais. Uma delas é agora que eu começo a me preparar. Eu começo a me organizar. E a primeira coisa que vem nesses pré-requisitos, pós-visão de médio e de longo prazo, a gente vai falar sobre conhecimento do mercado, conhecimento do produto. Como assim, Rafael? Bom, vamos lá. Vou poder dar 1000 exemplos aqui. Vamos supor que eu trabalho no mercado de fotografia. Vamos supor que eu trabalho no mercado de cursos profissionalizantes. Vamos supor que eu trabalho no mercado de mídia. Vamos supor que eu tenho uma agência de marketing digital. Vamos supor que eu tenho uma clínica. Não importa o teu mercado. Você sempre vai ter duas coisas muito importantes de serem estudadas. O teu produto. Vamos supor que eu vendo aqui máquina fotográfica. Aqui tem uma máquina na minha frente aqui. Vamos supor que eu vendo essa máquina aqui. Eu preciso conhecer tudo dela. Eu preciso entender como ela funciona, eu preciso entender como que é a bateria, eu preciso saber qual que é a lente, eu preciso saber como, de que maneira que a luz dela se trabalha. É a luz assim mesmo? É a luz. Eu preciso saber de tudo. Vamos supor, por exemplo, com cursos, né? Na época eu trabalhei. Como é o curso, quem é o professor, quantas aulas, de que maneira funciona, como é o certificado, como vai ser entregue, tudo que eu puder do produto. Neste curso específico, naturalmente, eu não consigo te dar instruções do teu produto, mas eu passaria um bom tempo entendendo como esse produto funciona. Se fosse uma caneta, da onde vem essa caneta, quanto tempo ela escreve, quantas páginas, e eu duvido, por exemplo, quem vende caneta, se eu parar para a pessoa e perguntar o seguinte, se eu escrever em páginas, quantas páginas eu consigo escrever com essa caneta? Eu duvido que um vendedor saiba. Um profissional de vendas vai saber. Ele vai falar, não, cara, isso aqui dá para você escrever 322 páginas escritas à mão, sem parar, você não vai ter problema. Inclusive, mantenha ela de ponta cabeça, porque essa é a melhor maneira de manusear uma caneta. O profissional de vendas estudou o produto, ele não está ali, ele não caiu ali e sabe o preço. Ele sabe como funciona e ele sabe duas coisas fundamentais que estão em volta do produto. Uma é o mercado. Como anda o mercado de canetas? Como anda o mercado de câmeras? Como anda o mercado de fotografia para casamento? Né? Como anda o mercado de gravação de vídeo para treinamento? Como anda o mercado? O profissional de vendas, ele é um especialista no mercado que ele está atuando. O cliente vai ligar para ele para saber sobre o mercado, às vezes. Não vai ligar para saber sobre o produto apenas. Então, o vendedor, ele sabe malemar o produto. O profissional de vendas sabe o produto e sabe o mercado. E hoje não está difícil de estudar o mercado. Não está difícil de entender. Hoje nós temos desde inteligência artificial, internet. Inclusive, eu vou te mostrar como que eu faria com alguns produtos para estudar o mercado. Vamos direto no computador para dar uma olhada. Bom, vamos lá então. A gente falou que ia estudar alguns mercados só para você ver como não é difícil. E hoje, além do Google, nós temos ainda aqui a possibilidade de usar o chat GPT, né? Então, eu vou até começar pelo chat GPT, não vou nem começar pelo Google. Mas eu nunca vi o chat GPT. Tá fazendo no planeta Terra, parceiro, aproveita esse curso aqui, já vai atrás para estudar, mas ele é muito simples, ele é como se fosse um Google que entra aí, ó, chat.openai,
OpenAI.com. Aí vamos supor que você queira, como eu falei lá, saber do mercado de fotografias no Brasil. Como anda? Vou perguntar aqui. Lembrando que, no caso da OpenAI, ou AI, ela tem uma desatualização por enquanto aí, quando eu gravei esse curso, pode ser que nem tenha já mais com essa desatualização no futuro, sobre o tempo de abastecimento, mas ela vai acessar 2021 pelo menos aí. Vamos ver o que ela diz aqui, ó, mercado de fotografia. Até sua última atualização, eu falei aqui, ó, setembro de 2021, o mercado foi passar por diversas transformações. Estão aqui algumas tendências. Cara, é só ler isso aqui, você já vai entender um pouco do que está pegando para qualquer um que está nesse mercado, sem você nunca ter trabalhado nesse mercado. O que me assusta, às vezes, é ter gente trabalhando nesse mercado, vendedores, e não se profissionalizam a ponto de fazer uma busca dessa. Alguma coisa, só isso aqui já me coloca a par. Eu já consigo conversar com alguém e falar, né, dos desafios que estão, como é que está a retomada aqui, ó, por exemplo, pós-pandemia e assim por diante, né? E aí ela vai trazer o resultado aqui. Vamos perguntar mais, né? Para maiores informações e quais são os desafios que os fotógrafos vão enfrentar de agora em diante. Eu estou falando de fotografia, mas aqui eu poderia estar perguntando de qualquer coisa, né? Você vai ter o checklist aí para você ver as perguntas que você deveria fazer para estudar o mercado. Perguntas a serem respondidas, mas aqui é uma das questões. Saturação do mercado, muita gente tirando foto, cada vez mais qualidade nos seus equipamentos, evolução tecnológica rápida e assim vai. Eu posso perguntar aqui também uma coisa importante, né? Direitos autorais. Vamos ver aqui mais aqui que a gente tem aqui. Deixa eu achar. Bom, eu vou até cancelar aqui, eu vou parar aqui, porque tem resposta para caramba, tá? Mas vamos pegar aqui, qual o tamanho deste mercado? Deste mercado, né? E lembrando que eu estou aqui, ele está seguindo a mesma conversa, só que, opa, vamos ver que ele deu um problema aqui, regenerar a resposta. Qual o tamanho desse mercado? Vamos de novo. Não está indo? Vamos tentar fazer outra pergunta, então. Ah, sai daqui. Vamos atualizar essa parada aqui. Então, F5 aqui. Qual o tamanho do mercado de fotografia no Brasil, por exemplo? Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa aqui. Trouxe, ó. Até a última data, que foi treinado, setembro de 2021, vale se atualizar, né? Um pouquinho, mas percebe que de uma maneira geral você já consegue entender um pouco, né? Qual o tamanho, putz, da digitalização. E ele vai explicar isso. Aqui ele pode ir trazendo qual foi, quantos, eu vou perguntar mais aqui, quantos fotógrafos existem no Brasil? Existem no Brasil. Vamos pegar aqui, enquanto ele está trazendo educação, treinamento, eu vou parar a resposta dele aqui, só para a gente poder fazer novas perguntas, só para você. Às vezes você corre esse risco, tá? Dele não tá para muitos amigos na hora, mas aí eu dou um atualizar aqui e pergunto quantos fotógrafos fotógrafos existem no Brasil? Vamos dar uma olhada aqui. Quantos fotógrafos existem no Brasil? Até a última atualização, lembrando, né? Ele não tinha o número exato, essa informação pode variar com vários fatores. Às vezes ele tenta dar uma fugida da resposta aqui, né? Mas, segundo, ó, esses são os lugares que ele pede, ele recomenda que você procure, IBGE, né? Sei que não pode afirmar, mas você estima que sejam quantos? Às vezes dá para conversar. O lance da IA caberia um curso específico só de IA, né? Ele vai reclamar aqui que não dá para pegar dados concretos e atualizados, mas pelo tamanho da população, vamos dar uma olhada lá, 210 milhões de habitantes, população que trabalha em profissões criativas e abrange em campos, incluindo design, é 1% da população, então são 2,1 mil pessoas, e que a fotografia representa apenas uma fração de 10%, então são 200. Então ele faz até continha para você ter número que não teria. Rafael, mas e aqui, gente, eu poderia ir para qualquer mercado, né? Eu estou indo aqui pelo mercado de fotografia, olha lá. Então, disso estima-se 210 mil fotógrafos de uma maneira genérica, não muito confiável, mas é uma referência. Poxa, o cara tem concorrente. Vamos supor que o teu cliente seja fotografia. Você já entra em contato com ele e fala, sabe quantos fotógrafos tem no Brasil? Não. Olha, uma estimativa, 210 mil.
Quantas pessoas que abordam, pessoas que vendem, trabalham com fotografias, têm essa informação? E não tem por quê? Porque não pararam para se preparar. Não quiseram se profissionalizar na hora dessa abordagem. E aí fica delicado. Agora, isso aqui que eu fiz, eu vou fazer com outras áreas aqui. Vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenha que vender, por exemplo, na Soluto, a gente tem feito uma abordagem grande com empresas da área de energia solar. Me fale sobre o mercado de energia solar no Brasil. Lembrando que no caso da Open, da inteligência artificial, do ChatGPT, ele tem informação, pelo menos até quando a gente gravou esse vídeo, até 2021. Já existem plugins que permitem você acessar. Eu estou fazendo por aqui, depois a gente vai para o Google fazer a mesma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. O mercado de energia do Brasil tem apresentado um crescimento notável. Pô, tô falando. Aí a pessoa, a coisa tá difícil. Você fala, olha, se tá difícil para você. O mercado tem crescido, né? Então, às vezes, são informações como essas que ganham o jogo. Não é só o produto. O produto, ele é apresentado por alguém que passa ou não confiança, né? E eu quero comprar de alguém que conhece a minha realidade. Então, se você conhece meu mercado, e aqui eles vão explicando tudo o que está acontecendo, ó. Se você aí me vem minha dúvida: será que todo mundo que trabalha com o mercado solar sabe de todos esses pontos aqui, da queda nos preços, dos incentivos governamentais, do mercado geral de distribuição, dos desafios que eles estão encontrando, e assim por diante, né? Então, eu poderia aqui fazer qualquer pergunta. Não, Rafael, vamos falar aqui do ramo imobiliário, né? Vamos falar aqui do ramo de construção, vamos falar. Eu poderia conversar com o ChatGPT sobre mercado. Lembrando que nessa aula, a gente, para quem está fazendo o curso, a gente deixou um anexo mostrando um checklist mínimo aí que nós deveríamos fazer sobre o mercado antes de começar a atuar nele. Agora, eu poderia fazer isso via Google também, né? Vamos colocar aqui, como anda o mercado de energia solar? Não sei se o Google vai. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O mercado de energia solar no país vem a crescer. Achei alguma informação. Posso abrir esse cara aqui para dar uma olhada, né? Ó, cresce, Gazeta do Povo. Achei um jornal falando sobre isso. Oportunidade do mercado, crescimento. Gente, eu passaria um tempo aqui lendo isso aqui, tá? Corresponde a um 42% de aumento na potência instalada, como funciona o mercado de energia solar, tá tudo aqui. Como é que eu vou vender um painel desse sem ter lido isso antes, cara? Né? Como é que eu vou falar com as empresas que vendem esse painel sem ter me atualizado? 6 tendências, ó, eu sei até as tendências. E é uma vez que você se atualiza sobre o mercado, a não ser que você visite empresas de diversos mercados, antes de falar com elas, eu me atualizaria sobre como fazer com elas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, energia solar. Agora vamos fazer assim: mercado de fotografia. Fotografia. Ó, o mercado de fotografia está diretamente ligado às áreas de criatividade, moda, por isso, os anos tal. Tá tudo explicadinho aqui, ó. 8 tendências, né? Então, galera, não estudar o mercado do cliente para profissional em vendas não existe, tá? Não dá para alegar tempo, é uma vez, né? Eu pararia aqui, antes de trabalhar com isso, eu ficaria um dia estudando o mercado. Eu voltaria, eu guardaria número. A hora que eu fosse falar com alguém da área, esse cara saberia que eu conheço do mercado. Do meu mercado eu conheço. Eu sei quantas pessoas buscam, né? Vamos pensar no caso da própria Sony, quantas pessoas buscam empresas pela internet, quase 96%, né? Quase 73% clicam nos primeiros resultados de busca do Google. Essas pesquisas, porque não sou eu, são pesquisas. Então, eu tenho que entender um pouquinho do mercado. Eu poderia ficar mais um tempo aqui para qualquer mercado, mas eu acho que já deu para ver que não está difícil, tanto pelo ChatGPT quanto pelo Google. Aqui eu vou colocar assim: eventos do mercado de energia solar. Lembra que eu coloquei lá? No checklist você vai ver que tem uma pergunta lá. Conheça os eventos de energia solar. Está aqui, ó. Os principais eventos que existem são esses daqui: Caravana Solar, Expo Solar, Brasil Solar Power. Eu sei que tem esses eventos. E sei a data deles, inclusive. E eu tô falando com um cara, falando: e aí, você vai no evento? Vamos supor, agora nós estamos gravando isso em agosto. Você foi no evento, no Congresso Brasileiro de Energia Solar? O quê? Tem, você não sabia? Pô, vai lá. Caramba, eu preciso falar com esse cara de novo. Eu preciso falar com esse profissional de novo. Ele manja do meu mercado, ele vai me dar dicas, né? Ele não vai, ele é uma referência para mim de informação, né? Eu acredito nas informações dele. Imagine um cliente olhando e falando que acredita nas suas informações. Imagine no seu produto. Aí não precisa vender, ele vai querer comprar de você.
Então, vamos voltar para a aula, então, mas acho que já deu para você ver aqui. Daqui a pouco a gente volta aí, porque vai ter mais estudo. Deu para entender que não é difícil, é só você ter disposição. Uma vez que você faça isso, você passa a ser conhecedor do mercado. Porque o profissional em vendas, ele ajuda o cliente a comprar. Ele ajuda o cliente a comprar. O vendedor tenta vender para o cliente, né? E como ajuda? Bom, para ajudar alguém a comprar, você tem que explicar como é o mercado. Então, duas coisas fundamentais: produto, né, que a gente já colocou, e o mercado. Agora, Rafael, existe uma coisa ligada ao mercado que são os concorrentes. Não importa o que você faça, você sempre vai ter opções, o cliente sempre vai ter opções de gastar o dinheiro que ele ia gastar com você com o concorrente. Sempre. E você tem que entender como a concorrência funciona. Você tem que entender como. Até porque pode ser que você queira ajudar esse cliente aqui a comprar. Lembra que eu falei? Olha, o mercado de fotografia ele está crescendo, tem gente trabalhando, o mercado de cursos profissionalizantes está funcionando assim. Com uma busca muito rápida, eu já consigo informações valiosíssimas. E que a maioria dos vendedores não tem. Agora, olha, existem muitas pessoas que que você pode acionar para gravar. Por exemplo, tive que contratar o Bob aqui para fazer a gravação comigo, né? Existem muitas escolas que você pode ir para poder comprar um curso profissionalizante. Existem muitas lojas que vendem sofá, tem sofá na internet, ou seja, você conhece os seus concorrentes. E mais, você pode até falar deles para o seu cliente. Como assim? Olha, Rafa, existem pessoas que cobram, vamos imaginar o Bob aqui, para gravar um treinamento, eu já vi pessoas cobrando a partir de tanto. Rafael, mas daí ele vai lá com o outro que é mais barato. Então, eu não cobro esse valor porque eu tenho só de equipamento aqui quase 30, 40 mil reais sendo empregado. Então, ou seja, se você não esclarece, o cliente toma a decisão sozinho. E o argumento que você tinha para dar, você não pôde dar. Então, tem uma coisa que a gente tem que entender. O problema do esperto, sabe qual que é o problema do esperto, Bob? Não sei. O problema do esperto é que ele pensa que o cliente é burro, ele pensa que o outro é bobo, né? Ele esquece que o outro também é esperto. Então aqui, o profissional em vendas, ele trabalha com uma palavrinha mágica, que eu vou até colocar aqui na edição agora. Transparência. Nem apareceu nada, né? Porque é transparência, nem dá para aparecer. A própria palavra não aparece. Porque eu tenho que ser transparente com o cliente. Eu estou pensando na relação e não existe relação saudável de médio e de longo prazo para a carreira sua se não for pela transparência, se não for pela informação verdadeira. Né? Eu já vi pessoas, às vezes, no meu time, às vezes falando assim, colocando o telefone perto do teclado para fazer barulho, para fingir que estava digitando. Espera aí que eu vou falar com o meu gerente, sai e não fala com ninguém, só para... Cara, um monte de mentiras. Por isso que pensa em você. Quando eu falo para você, olha, o vendedor vai falar com você, a maior parte das pessoas tem medo. A maior parte das pessoas tem medo. E por quê? Porque a maior parte dos vendedores caiu em vendas e não se levantou. E está pensando no curto prazo. E está usando, às vezes, de recursos que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Então, a transparência, ela pode, sem dúvida nenhuma, às vezes te fazer perder uma venda. Mas ela te faz ganhar um cliente. A ponto até, e aí você vai ver o profissional de vendas, quando ele chegar para você e falar o seguinte, cara, para esse trabalho que você está querendo fazer, para isso que você está fazendo, talvez seja melhor você procurar fulano. Ele vai conseguir te atender melhor, ele talvez consiga... Por quê? Porque eu não estou preocupado em vender, eu estou preocupado com a relação minha com você e que você... Eu costumo dizer, né, que o profissional de vendas ele tem uma única meta, ele deveria ter, que é a meta do cliente. A meta do cliente. Se a meta do cliente não for a sua, você pode até, vamos dizer assim, conseguir uma venda ali, mas você não vai muito longe. Você não vai se transformar em um profissional de vendas. Você não vai ser o cara que o cliente vai procurar quando ele estiver com dúvida. Você vai ser o cara que o cliente vai evitar de falar com você quando ele estiver com dúvida. Porque você não vai ajudar, você vai tentar literalmente praticar a empurroterapia. Né? E aí, meu amigo, você tem coragem de falar com um cara que você sabe que vai ser parcial, que vai sempre olhar para o umbigo dele e não para você? E aí você fala, Rafael, mas daí assim eu não vendo. Não, amigo. Se você se transformar em um profissional de venda, você nem precisa vender. É o cliente que compra. E ele vai querer comprar de você.
Esse é o primeiro item. Então, visão de longo prazo, preparação com informação de produto, informação de mercado, informação de concorrente. Sem isso aqui, já começamos mal, né? Porque o cliente vai falar, você vai tentar esconder, o mercado você não sabe como funciona, produto malemar, e aí fica difícil te ajudar. Então nós vamos colocar até um checklist aqui para você do que você deveria ticar, literalmente um checklist para você saber. Cara, se eu sei tudo isso aqui, eu posso dizer que eu já me preparei no pré-requisito informação, produto, mercado? Sim, se você seguiu o checklist, provavelmente vai estar em algum link aqui ou mesmo na tela, para você entender que essa primeira etapa está feita. Rafael, só isso? Não. Vamos para a próxima.